Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 2. Mateus 11, a partir do versículo 2. Estava lendo a Bíblia hoje pela manhã e passei por esse texto e ele me agarrou de um jeito que ele não me largou mais. Eu estou o dia inteiro pensando nisso, eu não consegui falar de outra coisa, eu vou ter que compartilhar o que está queimando no meu coração aqui desde amanhã. O texto diz assim: quando João, aqui uma referência a João Batista, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Faz uma pausa, deixa sua Bíblia aberta, nós já vamos continuar a ler. Olha aqui para mim. João Batista foi aquele camarada, João 1 registra isso com detalhes e uma precisão que nenhum dos outros evangelhos faz. O capítulo 1 do Evangelho de João nos mostra que João Batista não apenas é aquele que foi enviado como precursor do Messias, mas é aquele que quando Jesus vem a público, ele aponta o dedo e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando perguntaram a João, que estava criando um alvoroço na nação de Israel: quem é você? Porque havia toda uma expectativa da vinda do Messias. Ele diz: eu não sou o Cristo. A turma dizia: mas quem é você? Ele diz: eu sou apenas uma voz. A voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. O tempo todo ele está fazendo referência ao fato de que, embora ele não fosse o Cristo, ele veio preparar o caminho, ele veio para apontar o Cristo. Depois de dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista, ele ainda testifica publicamente, falando a respeito do Senhor Jesus, nas seguintes palavras. Ele diz o seguinte: eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Em outras palavras, esse batismo de arrependimento é não apenas uma preparação para que vocês o recebam, mas é para que ele também seja manifestado. E João diz: eu vi o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me viu a batizar com água me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele diz: pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Eu fico imaginando João Batista, esse homem que vem ao mundo debaixo de uma palavra muito específica, não só do seu ministério, mas de que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Alguém que inaugura, podemos chamar de um novo tempo e uma nova era. Alguém que teve um papel tão vital na chegada de Jesus. Alguém que com uma precisão profética e acurada diz: esse é o Messias. Que diz: eu vi, Deus realmente me mostrou e me levantou para proclamar isso. Agora esse mesmo João, pelo seu posicionamento firme, pela sua mensagem, se encontra preso. E lá na cadeia, ele tem um contato profundo com a sua própria humanidade. E ele agora, talvez por estar fora do cenário, num contexto assim devastador para as suas emoções, ele se encontra em dúvida. E esse homem manda mensageiros até Jesus, com uma pergunta muito específica: o Senhor é aquele mesmo que havia de vir? Ou eu me equivoquei e nós temos que esperar outro? O grande João Batista, o homem cheio do Espírito Santo, o homem de quem foi dito é mais do que profeta, agora está dizendo: será que minhas convicções estavam certas ou eu posso ter errado? E naquele momento Jesus não apenas pede que os mensageiros voltem e anunciem o que eles estão vendo e que o João preso não está vendo,
ele diz, digam para ele o que é que vocês estão ouvindo e vendo. Jesus começa a falar principalmente a respeito dos milagres. Milagres nunca antes provados, experimentados, operados, muito menos naquele volume, né, e na quantidade, na recorrência com que eles aconteciam. E depois Jesus diz, olha, diga a ele a respeito dos milagres, do evangelho sendo pregado aos pobres, mas manda também o seguinte recado para ele. O versículo 6 diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, fala para ele segurar a onda. Fala para ele não titubear. Fala para ele não achar em mim uma desculpa para que agora ele vacile em relação à fé e a toda a convicção que ele teve. E se você parasse a leitura só no versículo 6, pareceria que Jesus pudesse estar sendo até exageradamente duro com João Batista. Mas o interessante é que quando essa turma vai embora, versículo 7 diz, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Agora vem os comentários de Jesus. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito, eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. E aqui é uma referência à profecia de Malaquias, de que Elias viria antes. Verso 15, Jesus termina dizendo que é sempre um chamado muito especial, para se dar atenção ao que ele diz. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que me chamou a atenção nesse texto? Nós temos um João Batista em contato com a sua humanidade. A Bíblia faz referência a Elias, em Tiago 5,17, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Pensa num cara bipolar, era o tal do Elias. Uma hora está fazendo descer fogo no céu, vê uma nação cair de joelhos, gritando, só o Senhor é Deus. Daqui a pouco ele está dizendo para Deus, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E a Bíblia, quando diz que Elias era semelhante a nós, está dizendo que, na verdade, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Nós temos essas inclinações aos altos e baixos. Mesmo homens e mulheres que viveram experiências extraordinárias com Deus, eles podem, muitas vezes, titubear nas suas convicções. Isso não é desculpa para que a gente viva nesse lugar. Jesus, além de mandar o recado e dizer, eu sou exatamente quem você tinha visto, quem você tinha anunciado, Jesus ainda manda essa cutucada, dizendo, bem-aventurado o que não acha tropeço em mim. Em outras palavras, segura a onda, João. Não titubeie agora, não ceda, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, se por um lado, eu e você, na nossa humanidade, vamos ter contato com esses momentos onde convicções parecem estar ruindo debaixo dos nossos pés, né? Nós também precisamos entender como Deus nos vê. Eu sempre usei uma frase, meus filhos me ouviram falar muito sobre isso, os filhos ministeriais também. Eu sempre dizia, quando às vezes iam comentar um episódio de uma pessoa, eu dizia, nunca avalie um time por uma única partida. Às vezes o time está fazendo um campeonato excelente, mas jogou uma partida mal e injustamente é avaliado só por aquela partida. Jesus não avaliou João Batista por aquela partida. Essa última partida ele estava perdendo de goleada para a incredulidade. Mas Jesus, quando os mensageiros saem, onde houve uma conversa pessoal, a fragilidade de João Batista estava ali num contexto de um grupo pequeno. Agora Jesus se coloca diante do povo e ele começa a dizer como ele via João Batista. E Jesus não ressalta a falha de João Batista. Jesus não ressalta naquele momento um João Batista cujas convicções estão balançadas e estremecidas. Ele começa a apresentar o todo. Quem é João Batista? Qual o propósito para o que ele nasceu? O que ele veio cumprir? O que ele está fazendo? E sabe, de repente isso começou a arder no meu coração de uma maneira especial essa manhã. Eu achei que Deus primeiro estava falando só comigo e entendi ao chegar aqui que ele queria comunicar uma mensagem
né, se não para todos nós, pelo menos para a grande maioria de nós. Eu acredito que nós precisamos entender como Deus nos vê. Porque entender como Deus nos vê, nos ajuda também a entender qual é a maneira de nós nos vermos. Alguns acabam sendo muito implacáveis consigo mesmos por causa de alguns momentos de falha e de tropeço. E às vezes nós permitimos que um momento de falha, um momento de tropeço, se torne, aos nossos próprios olhos, a definição do que nós somos. Quando o próprio Deus não está necessariamente nos olhando dessa forma. O posicionamento de Jesus para levantar e dizer, deixa eu mostrar ao João Batista que todo mundo tem que enxergar. É aquilo que de fato talvez seja, né, a essência desse texto que nós estamos olhando e comentando. E há um entendimento que eu e você precisamos, né, receber através disso. Hoje em dia, as pessoas que, né, tentam trabalhar o comportamento humano, muitas vezes até ignorando as verdades bíblicas. Existem muitos estudos sobre o comportamento humano, né? A gente pode pegar aspectos da antropologia, da sociologia, mas principalmente aí da psicologia. E hoje em dia se fala muito, por exemplo, das crenças limitadoras. A única coisa que eles fazem é avaliar o comportamento, avaliar as consequências do comportamento e depois trabalhar com isso meio que numa grande amostragem estatística. A verdade é que a Bíblia nos fala sobre isso há muito tempo. Pessoas têm uma forma de se ver que vai limitar completamente aquilo que Deus tem para elas. E nós precisamos aprender a nos olhar da forma correta. A Bíblia nos mostra que uma geração inteira que saiu do Egito, tendo uma promessa de Deus, e essa promessa sinalizava qual era a vontade de Deus para eles, é que eles entrassem em Canaã, uma terra que manava leite e mel, a chamada terra prometida. Mas uma geração inteira ficou fora. Só 2 homens de uma geração inteira. Só dos homens de guerra, de 20 anos de idade para cima, listado no exército, a Bíblia diz que eram mais de 600 mil homens. Nós não sabemos quanta gente compunha a nação toda, mas a gente pode tentar imaginar. Quando Balaão se levanta em 4 montes diferentes, contratado por Balaque para tentar amaldiçoar a nação de Israel, em nenhum dos 4 montes que ele sobe, ele vê o fim do acampamento de Israel. Não importa a altura que ele estava, aquilo era um mar de gente. E uma conta que alguns sugerem é a seguinte, se você der para cada um desses 600 mil homens, uma mulher só, o que é na média generosa para ela, e 3 filhos, que é mais generosa ainda do que a quantidade de esposos, só Jacó teve 13, se você considerar além dos 2 Diná, a sua filha. Então você multiplica para cada um desses 600 mil homens, famílias de 5, nós temos 3 milhões de pessoas se movendo no deserto. Agora, como de tanta gente, né? Vamos cortar essa conta ainda para algo bem mais difícil de errar. No mínimo 2 milhões de pessoas. Como que de tanta gente, só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida? Não tinha todo mundo o mesmo Deus? Tinha. Não tinha todo mundo a mesma promessa? Tinha. Não tinha todo mundo o mesmo desafio, os mesmos gigantes do mesmo tamanho do outro lado? Tinha. Mas qual a diferença entre esses 2 e o resto de uma geração? Atitude. Quando os outros 10 dos 12 espias voltam, eles começam a falar da forma como se viam, parte do que compõe a atitude que eles têm. E eles dizem assim, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos deles. Na verdade, eles nem foram vistos pelos cananeus. Se tivessem sido vistos pelos cananeus, teriam sido mortos. A razão pela qual, quando Josué vai entrar na terra prometida, envia 2 espias para Jericó e eles precisam ser escondidos, é porque quando eram reconhecidos como espias, morreriam. Aqueles 12 não foram vistos, mas porque se viam como gafanhotos, eles achavam que todo mundo os via de acordo com a forma como eles se viam. Porque normalmente a maneira como nos vemos é a lente que nós imaginamos, que os outros também nos enxergam. Josué e Caleb, diferente daqueles 2, estão olhando para os gigantes do outro lado, dizendo, e daí? Ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão, enquanto a maioria se via como gafanhoto. Esses 2 tinham uma percepção completamente diferente, determinada, não por um treinamento em casa, ou psicológico, né? Não por uma mensagem humanista, o tempo todo dizendo para eles, vocês são bons, mas que era alimentada por uma palavra de Deus e mostrava o que é que eles poderiam viver em Deus. E acredito que nós estamos vivendo um tempo onde há uma grande crise de identidade e algo que Deus precisa trabalhar conosco.
Se nós queremos ser o povo que vai viver o cumprimento das promessas, se nós queremos ser o povo que vai desfrutar daquilo que Ele sinaliza que é a vontade dEle, nós precisamos de uma atitude diferente, uma atitude de fé que envolve, entre outras coisas, a maneira como nós nos vemos. As pessoas muitas vezes acham que essa questão da autoimagem, a maneira como nos vemos, é um assunto só da psicologia. Eu quero te dizer que esse é um assunto largamente tratado nas Escrituras. Em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 19, a Bíblia diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. A NVI traduziu esse texto como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. A nova tradução da linguagem de hoje: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Em outras palavras, numa época onde eles não tinham espelho, como eu e você, o lugar mais comum onde procuravam ver o reflexo do rosto era na água. E a Bíblia está dizendo, como na água o rosto corresponde ao rosto. Talvez uma versão contemporânea da mesma fala seria dizer, como o espelho revela como é o seu rosto. A Bíblia diz, assim o coração revela quem nós somos. Isso significa o quê? Que o que entra no seu coração tem um poder de definição sobre a sua vida que você não tem noção. Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que se você macula as fontes, o manancial, o início de um rio, você tem o poder de macular o rio todo. A Bíblia está dizendo, no coração estão as fontes da vida. Aquilo que define o que nós somos. E muitas vezes, Provérbios 23, 7 diz, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Muitas vezes, uma maneira errada de olhar para si mesmo acaba definindo não apenas o seu comportamento, mas a maneira como você vive. Eu acredito que nós precisamos entender a forma correta de nos ver. Quem nós somos? Aqueles outros 10 espias diziam, éramos, Números 13, 33, aos nossos olhos como gafanhotos. Os únicos 2, não só dos 12, mas de toda aquela geração que entraram na terra, tinha uma forma diferente de se ver. Eles se viam como matadores de gigantes. Eles se viam como gente que queria viver o sobrenatural. Porque acreditavam numa palavra, acreditavam não apenas numa declaração de Deus, mas que haveria uma graça, um favor se manifestando, e porque eles conseguiam visualizar aquilo. E talvez uma das maneiras de eu e você definirmos fé é que a fé, ela na verdade, ela enxerga a materialização da promessa. Ela consegue vislumbrar a concretização daquilo que Deus falou. Então, ela tem um foco correto. Muitas vezes a gente cria uma fantasia a respeito de algumas coisas. Eu lembro de uma certa ocasião que uma irmã da igreja falou para mim, pastor, estou saindo da igreja, meu primeiro ano de pastorado. E eu perguntei para ela por quê. Ela disse, porque não tem amor nesse lugar. Eu sabia que ela tinha tido um barraco com outras duas. Eu falei, a senhora está falando isso por causa do que aconteceu com fulano e Beltrano? Ela falou, o senhor já está sabendo, é isso mesmo. Eu me recuso a ficar num lugar onde não tem amor. Eu ainda imaturo, meu primeiro ano de pastor, novo. Olhei para ela e falei, irmã, eu te entendo, e é só ficar à vontade para sair da igreja. Eu só vou pedir para a senhora ser coerente com o seu discurso, passar em casa, fazer suas malas e abandonar seu marido e seus filhos. Ela me olhou, com os olhos arregalados, assustada, e disse, que homem de Deus daria um conselho desse? Falei, não, meu conselho é só ser coerente com o que a senhora está falando. Se a senhora vai sair da igreja porque teve um barraco com 2 pessoas, lá na sua casa só tem barraco todo dia com seu marido, com seus filhos, se aqui não tem amor, imagina lá. Então, se não dá para ficar aqui que não tem amor, não dá para ficar lá. Eu só quero que a senhora seja coerente, Vaza de casa também. E daqui a pouco, a cara de brava dela foi dando lugar a uma cara de riso. Ela falou assim, o senhor me pegou, não foi? Eu falei, peguei. Peguei de jeito. Falei, minha irmã, um ambiente de amor não é caracterizado pela falta de problema, mas pela capacidade de superar os problemas. É justamente porque aqueles santos do seu marido e dos seus filhos te amam que eles não fugiram de casa. Que eles suportam todo o barraco que a senhora tem. Então não vem dizer que não tem amor porque alguém criou problema com a senhora. Falei, a prova de que tem amor nessa igreja é que a gente aguenta a senhora faz muito tempo. Sabe, as pessoas criam essa fantasia. Um dia meu filho me perguntou, falou, pai, isso nunca teve medo de nada. O senhor é tão corajoso, ele criança. Falei, filho, corajoso não é o que não tem medo, é quem supera os seus medos. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas acreditam que viver uma vida de fé é nunca ter crise de convicção, é nunca ver as pernas tremer diante da incredulidade. Nós temos João Batista,
enfrentando uma crise. Mas Jesus está olhando e dizendo, a sua crise não define você. Nós temos um Jesus olhando para João Batista dizendo, eu não estou definindo você por esse seu momento de crise. E com isso Deus está sinalizando a forma como eu e você também deveríamos nos ver. Afinal de contas, se Amós 3,3 diz que não pode andar dois juntos se não estivermos de acordo para andar com Deus, a gente tem que estar de acordo com Deus. Isso envolve não apenas aceitar suas leis, seus princípios, seus padrões, mas também entender que se Ele diz algo a respeito da gente, nós temos que concordar com Ele. E nós precisamos de um povo que se enxergue da forma correta. Entender como Deus nos vê pode mudar completamente a forma como nós nos vemos. E ao mudar a forma como nós nos vemos, isso vai mudar completamente, não só o rumo, o caminho, o destino que temos, mas o que eu e você podemos experimentar, desfrutar e viver ao longo do caminho. Eu não estou de forma alguma aqui dizendo que nós vamos viver uma vida que ignora determinados problemas. Porque alguns têm a capacidade de ir a extremos. Ou eles não conseguem enxergar nada do que a Bíblia ensina sobre identidade, quem nós somos em Cristo, ou eles simplesmente querem usar isso apenas para ir a um tipo de extremo ou a outro. Já vi gente que fala tanta identidade em Cristo, onde ninguém parece ter nenhum problema a ser tratado. É parte de um equívoco. Mas também vejo gente que parece só enxerga na Bíblia aquilo que de alguma forma se resume em termos das definições de nossas lutas. Não, está aqui, eu sou como um vermezinho. Outro dia um irmão, ele me fez uma seleção de 3 versículos que ele tinha encontrado na Bíblia para mostrar que ele era um verme. Falei, você é, mas não é só isso. Então, eu quero chamar a sua atenção para algo. É lógico que aquelas falhas que eu e você não vemos, limitações, elas também precisam ser vistas e enxergadas, porque senão jamais poderão ser trabalhadas na nossa vida. Então, eu não estou aqui dizendo que você nunca pode ver nada de falho, de errado, de equivocado em você. Se você não vê, não há tratamento, não há crescimento. O que eu quero dizer é que você não pode ver só isso. Dá para entender a diferença? Jesus não fez vista grossa ao problema de João Batista. Ele diz, vai lá e diga para ele, bem-aventurado é aquele que não acha causa de tropeço em mim. Jesus está dizendo, eu estou de olho no seu vacilo. Não deixe ele dominar você. Não deixe ele controlar a sua vida. Não deixe ele te definir. Então, eu não estou falando de ignorar a existência de problemas. É a mesma coisa quando vamos falar a respeito da fé. Paulo diz em Romanos 8,18, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifestada. Ele não está dizendo que ele não reconhecia a realidade das aflições, mas ele está dizendo, se tentar comparar as aflições com aquilo que nos aguarda, perdeu de goleada, perdeu feio, a glória, aquilo que está aguardando a mim e a você é muito maior, não dá para comparar uma coisa com a outra. E segundo aos Coríntios, no capítulo 4, ele também diz isso, no versículo 17. Ele fala a respeito do peso das momentâneas aflições que não dá para comparar com o eterno peso de glória. Ele diz, as leves e momentâneas tribulações, quando ele usa leve de um lado, pesado do outro, ele está falando daquela balança romana, se punha um peso padrão num prato e tentava fazer com que ela se equilibrasse para achar qual era a medida. Se estava desequilibrado, tinha algo errado. Ele está dizendo, se você colocar numa balança, tribulação de um lado, glória do outro, o prato da glória desce, o da tribulação sobe. Ele diz, não dá para comparar uma coisa com outra. Então os apóstolos não viviam o evangelho de ignorar problemas, mas eles sabiam que, embora deveriam ser reconhecidos, eles não poderiam ser supervalorizados. Quem está entendendo, diga amém. Quando falamos a respeito das falhas que Deus quer que a gente enxergue, podemos dizer exatamente a mesma coisa. Evangelho de João, no capítulo 13, nós vemos uma conversa entre Jesus e Pedro, nos versículos 37 e 38. Jesus diz para ele na última ceia, Jesus está dizendo, olha, um de vocês vai me trair. Pedro disse, eu por ti, eu daria a minha vida. Jesus olha, está encarada messiânica em Pedro. Ele diz, você daria a sua vida por mim, Pedro? Eu morro pelo Senhor. Ele diz, olha, ainda essa noite, nem vai demorar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi, quase 30 anos atrás, do pastor Francisco, hoje ele serve lá na nossa equipe, e foi um dos títulos de mensagem mais engraçados que eu já ouvi, ou pelo menos inusitados. O tema da mensagem dele era, qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Ele diz que o canto do galo é um lembrete da parte de Deus, de que a gente não é tudo aquilo que a gente acha que é. De vez em quando Deus precisa dizer menos.
De vez em quando, parece que Deus tem que furar a bola de alguns de nós. E Ele está dizendo que você precisa ver que você não é tudo o que você acha que é. Porque quando a pessoa se vê muito boa, normalmente, ela está olhando só para si, não está entendendo a graça, não está entendendo quem é em Cristo, e ela entrou no lugar de perigo. Ele diz, não posso te deixar abandonado a esse lugar. Então, eu preciso mostrar suas falhas. Ele permite que Pedro descubra isso, mas depois que Pedro descobriu, e agora Jesus o encontra, depois da ressurreição, Pedro miudinho, que voltou a pescar, que não acha mais que é discípulo, deduzo isso, pelo fato de que um anjo, quando aparece às mulheres para anunciar a ressurreição, ele diz lá em Marcos 16, ide dizer aos discípulos e a Pedro. Eu acho que se Pedro não fosse mencionado pelo nome, ele dizia, tem mais nada a ver comigo, que eu não estou nesse time. Agora Jesus aparece para eles quando estão pescando. E ele começa a conversar com Pedro. Pedro, senhor, você me ama? Pedro responde, olha, amar eu amo. Não é aquela brastemp, é um jogo de palavras no grego. Jesus pergunta se me ama agapau, agape é o mais alto nível de amor. Pedro responde, tu sabes que eu te amo filéu. Em outras palavras, é amar eu amo, mas não é aquela brastemp. Não é aquelas coisas. O Senhor insiste por 3 vezes na pergunta. Na terceira, Jesus desce ao nível de Pedro. Tu me amas filéu, quase como quem diz, é só isso mesmo. Pedro se entristece. Verso 17, João 21, diz que ele se entristeceu com a terceira pergunta, que ela tem diferente das duas. É que Jesus, que não trouxe Pedro ao nível da sua pergunta, desce agora ao dele e diz, é só isso. Pedro diz, é só isso. Mas ainda assim, Jesus está dizendo para ele o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, eu não desisti de você. Quando entra nos versículos seguintes, Jesus diz para ele, segue-me. Foi a primeira palavra que Pedro ouviu da boca do Senhor quando foi chamado a ser um discípulo. Em outras palavras, ele está dizendo, o meu propósito para você continua de pé. Eu queria que você descobrisse sua falha, sua limitação, mas não mostrei isso para desmerecer você, para que você perdesse valor aos meus olhos, ou para que eu mudasse o meu plano a respeito de você. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro, é só você que não sabia quem era. Eu já sabia quem você era e te chamei mesmo assim. Mas agora Jesus começa um esforço de mostrar para Pedro algo mais além da sua falha. Nos versículos 18 e 19, o Senhor tem uma conversa com Pedro que poderia talvez passar desapercebido em termos de valor se a gente não conectar o contexto. O Senhor Jesus diz para ele assim, verso 18 e 19, em verdade te digo, que quando você era mais moço, se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. O verso 19 diz assim, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois, não antes, depois de assim falar, acrescentou, siga-me. Qual é o ponto de toda a controvérsia aqui com Pedro? Ele não prometeu para Jesus que não só não trairia, mas que estava pronto para morrer. Jesus diz, Pedro, vou te mostrar que você não é tudo que você acha que é. Na verdade, não só você não está pronto para morrer, como você ainda vai me negar 3 vezes. E quando o galo canta, é só um lembrete daquilo que ele falou. Mas agora Jesus está olhando para Pedro e dizer, mas Pedro, esse é o seu presente. Eu quero que você saiba que eu não te avalio pelo seu passado, a falha que você já cometeu, nem pelo seu presente, um amor filéu em vez de agapau. Pedro, eu estou olhando para o seu futuro. Eu vejo onde é que você vai chegar. Chegará o dia onde você vai encontrar esse nível de amor agapau, sacrificial, que você não teve. Chegará o dia onde você vai estender as mãos, olhe para cá. Sabe o que significa isso? Verso 19 explica. Jesus estava se referindo ao tipo de morte com o qual Pedro ia glorificar a Deus. Morte por crucificação. Quando eu era garoto, eu muitas vezes achava que só Jesus e aqueles 2 bandidos que tinham sido crucificados. Demorou para, estudando a história, descobrir que o Império Romano crucificou incontáveis, milhares de pessoas, muita gente morria dessa forma. Jesus está dizendo, você vai estender as mãos. E a tradição diz que Pedro não apenas foi crucificado, mas quando chegou o momento de morrer, ele teria pedido, não sou digno de morrer com meu Senhor, e pediu que o crucificasse de cabeça para baixo. Em outras palavras, Jesus estava olhando e dizendo, Pedro, eu não estou enxergando as falhas do passado, nem só as limitações do presente, eu estou de olho no seu futuro, eu estou vendo o seu crescimento, eu estou vendo onde é que você vai chegar. Pedro, nesse momento você está abatido, desanimado, choramingando, porque você está enxergando uma falha. Pedro, assim como quando eu olhei para João Batista, eu não estava vendo um momento de dúvida, mas o todo da vida dele. Pedro, não é um momento de falha ou tropeço que te define, eu te olho de uma forma diferente, e eu quero que você não apenas saiba, eu quero que
você seja influenciado pela forma como eu te vejo. Nós precisamos entender isso. Outro dia um irmão me perguntou, pastor, o senhor não tem medo de errar no ministério? Eu falei, você está louco? Eu tenho certeza que eu vou errar. Como é que eu não vou errar? Nós somos gente falha, imperfeita. Eu falei, mas eu tenho certeza que o Deus que me chamou e me levantou também sabia que eu ia errar. Mas Ele não estava olhando só meus erros. Ele via a minha capacidade de aprendizado ao longo do caminho, de corresponder com Ele, de muitas vezes, quando dá uma duvidada, né, gritar para Ele, Senhor, salva-me, como foi Pedro andando sobre as águas, de levar um puxão de orelha. Você acha que Jesus deixou passar batido? Ele não finge que nós não erramos. Ele olha para Pedro e diz, por que duvidaste, homem de pequena fé? Mas agarrou a mão dele e voltaram andando para o barco. Pedro não voltou nadando, irmão. Eu e você precisamos entender e acreditar que é um Deus olhando para mim e para você, não apenas aquelas partidas que nós não jogamos bem. Ele está olhando o pacote todo, mas nem só as que nós já jogamos bem. Ele está vendo aquelas que nós vamos jogar melhor ainda, à medida que nos deixamos ser trabalhados por Ele, entendemos sua graça. Então, quando nós entendemos não só o peso e o poder que uma autoimagem tem, mas quando nós começamos a deixar que isso seja definido por Deus, eu não estou falando de extremos. Tem gente que fantasia isso. Tem gente que acredita em alguma coisa que ele decidiu acreditar, que Deus está olhando e dizendo, nem eu falei isso, a seu respeito. Em Apocalipse 2:2, o Senhor fala para a igreja de Éfeso, vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. Deus está dizendo, nem eu olhando para os caras vejo um apostolado neles, de onde foi que eles inventaram dizer que são? Então tem gente que em nome de não vou viver uma autoimagem errada, ele vive o outro erro. Romanos 12:3 diz que ninguém deve pensar de si além do que convém. Se não é para pensar além, também não é para pensar quem. Alguns erram se vendo menos, alguns erram se vendo mais. O que é que tem que definir a minha e a sua vida? A forma como Deus nos vê. E segundo aos Coríntios 5:16, Paulo diz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se alguém conhecemos desse modo, já não é mais assim que conhecemos. Em outras palavras, ele está dizendo que a maneira de enxergar os outros, a maneira de nos enxergar, tem que ser não segundo a carne, não segundo percepção natural, mas segundo o Espírito, segundo a forma como Deus nos vê. E acredito que se a gente entendesse melhor quem nós somos em Deus, também não é deixar uma autoimagem medíocre para tentar entrar num lugar onde a gente acha que é bom por causa de nós mesmos, mas entender a graça de Deus. Em 1 Coríntios 15:9, Paulo diz, eu trabalhei mais, verso 10, perdão, ele diz, trabalhei mais do que todos os apóstolos. Antes disso, ele diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja de Deus. Se você ler só o versículo 9 de 1 Coríntios 15, parece desanimador. Parece que o Paulo vai estar dizendo assim, olha, eu não sou nada, ninguém, eu nunca vou ser, meu passado me define. Paulo está dizendo, meu passado me lembra que não há nada de bom em mim. Mas ele diz, mas eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mesmo não merecendo. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, o que eu experimento hoje me faz entender que não cheguei aqui porque eu sou bom por mim, mas a graça do Senhor, ela se manifesta nas nossas vidas. Então, eu e você precisamos entender uma graça que não nos deixa à mercê da nossa história, do nosso passado, das nossas limitações, mas também que nunca nos deixa achar que é por causa de nós. Que nos faz reconhecer quem Ele é em nós, o que Ele fez por nós. E quando nós vamos harmonizando essa forma, essa maneira de nos vermos, de acordo com a forma como Deus nos vê, tudo muda de figura. Se existe algo que deveria definir a maneira como eu e você nos vemos, é justamente o prisma de Deus. Uma coisa que eu entendi logo na minha adolescência. Eu percebo o drama que muitos dos adolescentes passam. Não só pelo convívio, desde a época que eu mesmo era adolescente, com os outros amigos, mas fui logo cedo para o ministério, e sempre aqueles que lideram nessa área têm que ter um olhar e uma atenção especial com as crises que a maioria passa, com os complexos que eles enfrentam. Um dia eu estava num grupo desse, e a turma resolveu me entrevistar e disse, pastor, como foi ter que lidar com os seus complexos na adolescência? Eu falei, gente, talvez vocês não vão acreditar, mas eu não tive complexo nenhum. Então, olha, eu disse, como assim? Eu falei, logo cedo, o entendimento, essa revelação de quem nós somos em Deus começou a ser tão forte na minha vida. Eu comecei a entender quem eu era aos olhos de Deus, o valor e a importância, que nada era significativo.
Então não importa onde eu cresci, não importa minha condição social, não importa, né, se houvesse qualquer tipo de limitação física, sonhei, queria ser diferente, comparado com aquilo, tudo desapareceu. E sabe, eu fico imaginando como seria a vida das pessoas se cada um entendesse, principalmente quando falamos dos filhos que crescem no Evangelho, entendesse quem são. A palavra de Deus, ela tem uma figura muito interessante na Bíblia, que é a figura de um espelho. Tiago, capítulo 1, eu vou ler dos versos 22 a 25. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Guarda a frase, enganando-vos a vós mesmos. E diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu não sei se as mulheres já tiveram esse tipo de problema, porque elas têm uma inclinação a se olhar mais no espelho até do que os homens. E não estou dizendo que esse seja um erro. Talvez seja algo que os homens é que precisam corrigir. Mas por ser um pouquinho mais desligado, eu lembro principalmente naquela fase de pré-adolescência, início da adolescência. Gente, às vezes eu estava andando na rua e me dava um desespero, eu não lembrava meu rosto. Eu precisava parar em algum lugar que tinha um vidro, uma vitrine, alguma coisa, olhar e dizer, é mesmo, é desse jeito. Então, eu tive isso poucas vezes na vida, mas eu tive. Então, quando o Tiago fala de alguém que esquece como era a sua aparência, eu digo, eu já soube. Eu já conversei com gente, falando, nossa, eu nunca cheguei a esquecer. Eu lembro de uma ocasião que eu e os pastores da nossa igreja, nós fizemos um voto. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, mas a gente entendeu naquela época deveria fazer. E naquele voto, naquele tempo de jejum e oração, todos nós raspamos cabelo e barba. A gente foi buscar meus filhos na escola, os dois passaram por mim e não me reconheceram. Acho que Israel e Alice me viram talvez 3 vezes sem barba e foi assim, o tempo tirar e crescer de novo. Né? Agora, o interessante é que quando eles passaram por mim, nem eu lembrava que eu estava diferente. Nem eu lembrava que eu tinha que avisá-los. E às vezes, quando chegava em casa, eu mesmo ia olhar no espelho, eu dizia, quem que é essa pessoa diferente? Porque agora eu esqueci da aparência nova, não tinha esquecido da velha. E a Bíblia está dizendo que quem só ouve e não pratica, ele é alguém que viu um pouquinho, teve um vislumbre, mas depois ele não consegue lembrar quem é. O que a Bíblia está nos dizendo? Que se há um espelho que mostra a verdadeira identidade do crente, é a palavra. O problema de quem não tem comprometimento com a palavra, a ponto de viver praticando. Por quê? Se na hora do dia a dia, de eu e você tomar uma decisão entre honestidade e desonestidade, integridade ou a falta dela, santidade ou imoralidade, a gente nunca lembra do que a palavra de Deus diz, como na hora de considerar quem você vai lembrar da identidade que você tem em Cristo. Agora, quem vive pela palavra, que é comprometido, que é praticante o tempo todo, que ele diz, não, se a palavra de Deus é a verdade, ela norteia meu comportamento, meu senso de valor, a maneira como eu me vejo, esse não esquece de quem ele é. E aí o tempo todo ele tem uma lembrança do espelho, daquilo que ele viu na palavra. E ele sabe que ele é muito mais do que um momento de tropeço, um momento de limitação. Ele entende a sua identidade em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Eu era ainda garoto e eu fui muito inspirado por Joel, capítulo 3, versículo 10, onde Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Eu já vi muita gente ao extremo. Qual o extremo? Já vi pregadores de fé empolgando, dizendo, para de dizer que você é fraco, que você não é fraco coisa nenhuma, Deus está dizendo que você é forte. Gente, Deus diz, diga o fraco, eu sou forte. Então Deus chamou você de fraco, porque Ele sabe que você é fraco. Ele não está fingindo que você seja outra coisa diferente de fraco. Mas Ele está dizendo, você não vai ficar dizendo que é fraco. Por quê? Deus está dizendo, você não está entregue à sua própria sorte. Se você olhar o contexto, versículo anterior, Deus está dizendo, apregoai guerra santa, suscitem, levante os valentes. Deus está dizendo, eu estou recrutando gente para o meu exército para lutar a minha guerra. E Deus está dizendo, no momento que você aceita a minha convocação, que você se submete a esse alistamento do meu exército, você não vai lutar na sua limitação, na sua fraqueza. A partir do momento que você entrou no meu plano, no meu projeto, você vai desfrutar da minha força. Então Deus não está fingindo que a gente é forte por nós mesmos. Ele mesmo nos chama de fraco. Ele diz, digo fraco, Ele já chamou a gente de fraco. Ele diz, mas se você se unir comigo, esquece aquela fraqueza, porque ela não está mais no controle. Agora você vai experimentar a minha força. Então não é ignorar as nossas limitações, mas é saber
que um pouquinho de limitação nesse mar de graça de Deus e do que Ele fez por nós, não pode ter o mesmo valor e o mesmo peso. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita gente ao longo do caminho que até entende que foi perdoado por Deus, mas eles parecem não se perdoar. Parece que de alguma forma aquele tropeço, e alguns nem pecaram. Na minha teologia, a de Wesley também, há uma distinção entre erro e pecado. Tem crente que nem pecou. Em algum momento ele errou, era um erro que ele iria vencer no meio daquela guerra, mas ele se define por aquilo. Eu fico imaginando um João Batista dizendo, puxa, que profeta sem vergonha sou eu, aponto o dedo para o Messias, falo dele para todo mundo, mas agora nem eu acredito. Ele poderia se deixar ser engolido por aquilo. Jesus não deixa de reconhecer que é um problema a ser tratado. Quando ele manda os mensageiros dizer, bem-aventurado aquele que não vem em mim causa de tropeço. Mas na hora de falar de João Batista, Jesus estufa o peito. E parece que em nenhum outro momento Jesus falou tão bem de João Batista. Como no momento em que João Batista se viu um nada, um ninguém, quando ele está na sua maior crise. Em momentos onde eu sinto minhas convicções abaladas, onde eu sinto que a força foi embora. Você sabe o que me faz bem? Imaginar o que Deus falaria de mim nesse momento. Como ele se dirigiria aos outros para dizer, nos conta aí quem é o Luciano. Provavelmente ele não ia dizer, é aquele cara que nesse momento está indeciso, com a convicção abalada, está no meio de uma fraqueza, está desanimado. Assim como na hora de tratar com Elias. O cara decide ir embora antes da hora. E Deus diz, quer saber, eu não vou te tratar por esse momento. Elias é promovido com honra. Olha o jeito que Deus o levou. Fico imaginando se eu fosse Deus e o Elias dizer, é assim que vai acabar, cabeção. Quem acaba com você sou eu, mané. Imagino que eu e você poderíamos agir de forma diferente, o Senhor diz. Quando eu olho para você, Elias, eu não vejo só esse cara que titubeou em algum momento no final. Eu vejo sua história, eu vejo tudo que você fez, eu vejo tudo que você construiu. Eu vou te honrar. Eu não sei você, mas eu fico empolgado de imaginar Deus olhando para mim dessa forma. Você sabe qual é o ministério atual de Jesus? O livro de Hebreus diz que ele vive para interceder por nós. Não é só para que eu e você sejamos salvos. Depois que eu e você já fomos alcançados por Ele, somos parte da família da fé, Ele continua intercedendo por nós. Eu lembro de um dia que eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu estou tão feliz que depois daquela prova dela ter passado, era tanta gente me ligando e dizendo que naquele momento, gente de vários lugares do Brasil foram despertados por Deus para orar por mim. Falei, Deus, que gostoso saber que tinha outras pessoas intercedendo por mim naquela hora. O Senhor disse, alegre por eles, mas saiba, eu estou intercedendo por você o tempo todo. E naquela hora, não é que não era mais importante ter a intercessão de alguns, é que era muito mais importante pensar que, independente de outros terem ou não a sensibilidade de serem despertados, e mesmo quando eles oraram, não era apenas o carinho que eles me nutriam, como eles saberiam que naquele momento eu precisava de algo? É o Deus que se importa comigo, é o Deus que se importa com você, que em momentos que nós estamos fracos, Ele começa a mobilizar socorro, porque Ele não nos define por um momento de dificuldade ou de fraqueza. E sabe, eu sei que o que eu estou compartilhando serve para todo mundo. Alguns vão ser abençoados por essa informação em crises futuras, mas há pessoas nesse momento, não só nesse auditório, gente que nos acompanha pela internet, que precisa resolver algo com Deus hoje. Você precisa parar de se olhar e se definir por um momento de fraqueza. Entender a forma como Deus te olha, a maneira como Deus olha para você. Entender a forma como Deus olha para você vai fazer com que você mude a forma de se ver. E quando você muda a maneira de se ver, você permite que aquele seu coração, de onde procedem as fontes da vida, quando ele começa a ser tomado por uma visão e uma imagem correta de si, alinhada com a de Deus, isso te fortaleça, isso te sustente, de uma forma como você não tem noção. E de repente está todo mundo assustado, está todo mundo se vendo como gafanhoto, e eles não entendem quando você diz, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão, porque gente que se vê em Deus da forma correta, se torna imparável, e vive a plenitude do propósito de Deus.
Eu não vim aqui te cobrar para entrar na terra prometida. Eu vim te ajudar a se ver da forma correta. Porque se você se ver da forma correta, você vai chegar lá. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era um adolescente. Talvez entre 15 ou 16 anos. Morava em Campinas na época. Eu e um amigo, a gente andava muito a pé. A gente estava num bairro próximo de casa e passamos na frente de um circo que tinha se instalado num terreno baldio enorme na frente de um supermercado. Uma coisa que me chamou a atenção quando nós passamos na frente daquele circo é que eu vi um elefante. Ele não estava no picadeiro. E observei que aquele elefante estava com a pata presa numa corrente que aparentemente não tinha o poder de segurá-lo. E eu comentei com esse amigo. Falei, não é estranho que um animal grande como esse se encostasse em paredes como essa, derrubaria, que arranca árvores com aquela tromba, raízes profundas, que esteja preso por essa corrente. Aquele amigo falou, curioso, não é nem a corrente. Ele falou, você está olhando uma corrente presa no chão. Eu não me lembro se era concreto, a gente estava distante. Mas ele falou, eu vou te contar como funciona a dinâmica que mantém esse elefante preso. E depois um amigo africano nos confirmou isso. Ele diz, na verdade, o elefante é capturado quando ainda é filhote. E os caçadores normalmente o amarram pela mesma pata, numa corda, e essa corda fica presa numa estaca fincada no chão de madeira. Mas como ele ainda é filhote, não tem força, ele tenta se livrar daquela corda, e ele não consegue. Até que ele assuma uma imagem interior de que é impossível vencer aquela corda amarrada na pata. Então ele cresce, se torna esse bicho enorme, forte, mas ele ainda continua acreditando que aquilo que prende a sua pata é mais forte do que ele. Quando esse amigo africano me confirmou essa história, eu lembro que junto a gente chegou a uma conclusão. Eu falei, isso parece muito crente, que antes de se converter, tinha áreas da sua vida presas, nunca conseguiram vencer, porque neles mesmos eles não tinham força. Mas agora se converteram, a história é outra, mas eles não têm noção de quem são, não têm noção de quem podem, do que podem em Deus. E eles não estão presos por causa dos problemas. Estão presos porque acreditaram que aquilo era maior do que eles. Quando a palavra de Deus nos lembra que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, o que você acha que Deus está tentando sugerir? Que eu e você não deveríamos viver acuados, amedrontados em relação ao diabo e o que ele pode fazer. Estava com um amigo esses dias, ele estava me lembrando de um momento. A gente estava num culto de libertação. Ele falou, eu lembro daquele dia que você surtou. E o demoniado falou, eu vou te matar. Eu falei, então mata. Mostra para os outros, é forte, faz agora. Eu fiz uma cena. E sabe, quando você realmente entende quem você é em Deus, você não consegue nem ter medo das ameaças do inimigo. Mas se você não entender quem você é em Deus, você vai viver olhando por cima do ombro, com medo das sombras. Nós precisamos permitir que a palavra defina quem nós somos. Pastor, eu tenho vivido meus momentos de João Batista. Eu tenho duvidado de palavras claras das Escrituras. Eu tenho duvidado de promessas que Deus deu sobre minha vida ou sobre essa casa da qual eu faço parte. A pergunta é, como Deus te olha? Ele não está definindo você a partir desse momento. Ele vai chamar sua atenção, puxar sua orelha como Jesus fez com João. Mas ele está dizendo, você é mais do que esse momento. Você é aquilo que eu te levantei para ser. Você é aquilo que eu te chamei para fazer. Isso muda tudo, muda tudo. Eu creio que o Espírito Santo quer soprar de uma forma especial dentro de nós. Abrir os nossos olhos.
Eu creio que isso é mais do que uma decisão. É lógico que nós temos que corresponder com Deus. Precisamos de uma escolha. Mas a capacidade de enxergar aquilo que a gente decide, ela não é nossa. Entregar-se a uma inspiração, ao Deus que vivifica a palavra. Eu e você podemos viver uma vida extraordinária. Podemos conquistar muito para Deus e para o reino de Deus. Eu e você não somos simplesmente aquilo que nós enxergamos em momentos de falha. Precisávamos ter enxergado aquilo, e alguns de nós vamos ter que enxergar falhas que talvez não demos atenção, porque senão não vamos ser tratados por Deus. Mas assim como Jesus fez com Pedro e com João Batista, Ele quer que eu e você entendamos que a gente também não é só aquilo. Tem graça para mim e para você, para nos fortalecer, para nos sustentar, para nos levantar, para nos levar mais longe. Tem muita gente desanimada com essa pandemia que está durando e não sabe quando termina. Deixa eu te dizer, ao longo de 2000 anos de história da igreja, a igreja nunca emergiu de uma crise mais fraca. Ela sempre se levanta mais forte. O que quer que esteja acontecendo, o que quer que ainda vá acontecer, não importa o tempo que vai durar, se a gente tiver que reconstruir das cinzas, há um futuro extraordinário nos aguardando. Tanto na nossa vida em Deus, e naquilo que Deus quer fazer por meio de nós. Não perca o foco. Não se deixe abater ou desanimar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus.